Boa noite. Hoje é curso, hoje é aula, chamam de escola bíblica. Eu chamo de aprendizado. Para você que vai assistir essa live depois que ela estiver salva, tá lavando os pratos? Vai lendo, vai ouvindo. Tá tomando banho? Vai ouvindo. Tá sentado no sofá, tá na varanda? Vai ouvindo. E hoje é o último dia que a gente vai falar sobre como se formou a Bíblia, certo? É a terceira aula e eu espero que Deus tenha me usado de alguma forma, através desse curso que eu tomei, para ensinar vocês um pouquinho mais sobre a Bíblia e para que vocês venham a ter certeza de que a Bíblia não foi feita pelo homem. Como eu disse nas aulas anteriores, a Bíblia é inspiração divina e Deus fez coisas acontecerem para que a palavra dele fosse formada. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, um presentinho de Deus para nós. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. A palavra de Deus, quando ela é escrita, ela tem os rodapés. O rodapé é isso aqui, ó. Esses comentários que ficam abaixo. Então tem os capítulos, que tem um número grande, os versículos tem um número pequeno e os rodapés. O rodapé geralmente é assim: eu decidi escrever a minha Bíblia. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar a Bíblia e redigir ela todinha novamente. E no rodapé eu vou lá e coloco as minhas avaliações de acordo aos versículos. Então todas as pessoas que escrevem a Bíblia, vai lá. Por exemplo, pastor R.R. Soares, ele tem a Bíblia da igreja dele. E no rodapé tem os comentários, tá? Pastor que eu conheço, né? Edir Macedo, ele tem a Bíblia dele. Inclusive eu ia ganhar uma, ainda tinha que eu ia ganhar uma, acabou. Com todo respeito que eu tenho a pastora Edir Macedo, a pastora Cristiane, o esposo dela. E aí o que acontece? Esse rodapé são informações extraídas da pessoa que escreveu a Bíblia. É bom colocar isso porque tem muita gente que não sabe, né, como é que chama o nome e se esses comentários são do homem ou também inspiração divina. Então, assim, deixando claro, esses rodapés são comentários que são até importantes, que nos ajudam muito, tá? Os primeiros livros, eles foram escritos 60 anos mais ou menos depois de Cristo. E o primeiro livro a ser escrito foram as cartas de Paulo. Olha só. E depois Marcos. Na Bíblia, quando a gente vai olhar no Primeiro Testamento, estou falando de Primeiro Testamento no momento, a gente vê que primeiro foi Mateus, né? E depois veio Marcos. Paulo ainda não era nem convertido quando Mateus e Marcos estavam com a história já toda dentro deles. Mas as primeiras cartas, os primeiros livros a serem formados foi de Paulo, tá? Quais são os critérios para aceitar o cânon, a Bíblia, o Novo Testamento? A gente está falando de Novo Testamento hoje. O escritor teria que ser apóstolo, em primeiro lugar, e ter aprovação direta deles, tá? Deveria ser aceito também pela totalidade da igreja. Então, assim, todos deveriam aceitar aquela pessoa como apóstola. Além de o ensino ser condizente, a palavra quase não sai, com a realidade cristã. Então, assim, se tivesse alguma coisa da lei, já estava errado, né? Se não tivesse ali, ó, a ver com o que Jesus trouxe pra gente, não poderia ser publicado, tá?
Existiram alguns livros que tiveram dificuldade, vocês sabiam? Para ser aceitos. A Carta dos Hebreus, por exemplo, ninguém sabe. Alguns historiadores, alguns pesquisadores, alguns pastores dizem que tem muito a ver com o estilo de escrita de Paulo, mas não se sabe ao certo quem escreveu Hebreus. Olha que incrível. E aí também nós temos Apocalipse, pelo conteúdo. Apocalipse não foi muito bem-vindo, não. O povo só quer benção, venha benção, venha benção. Na hora que vai mostrar a verdade, o povo sai de baixo, se ofende, vai botar na justiça, vai fazer, vai acontecer. Naquela época também era assim. Então assim, o livro de Apocalipse não veio de bom grado não, viu gente? Além de 2º e 3º João, tá? Então assim, o critério e o cuidado para que os livros do Novo Testamento fossem lançados foi muito minucioso e não foi fácil, certo? O que mais que eu posso falar? Vamos falar sobre Lutero. Ele era contra a carta de Tiago. Sempre tem um irmãozinho que quer lhe derrubar, né? Pois é, mas Deus não deixa. Lutero não concordava com a carta de Tiago, não. Mas a carta de Tiago está na Bíblia. É sempre assim. Sempre tem um começo. E nem sempre é fácil o começo. Mas a gente ter fé, olha eu aqui, né? Tô gerando uma igreja. Tô gerando uma igreja virtual e uma igreja física, né? E quanto mais os dias passam, mais vontade de fazer eu tenho. Às vezes aparece uma pessoa, aparece duas, aparece nenhuma, tá entendendo? Mas eu vou continuar fazendo pela fé. E tenho visto que pessoas têm assistido. Então Deus está trabalhando na vida de alguém, mesmo que seja um. E que esse um seja tratado, para mim, já está tranquilo. É Deus que está no controle. Assim também foi com Lutero. Lutero olhou e disse, não gostei da carta de Tiago. Mas ela permaneceu e está aí na Bíblia. Vamos falar de ciência bíblica, né? Mas antes, eu quero deixar algo claro para vocês. Naquele tempo, a Bíblia, ela foi escrita de uma forma que ela, para quem está chegando aí, eu estou gravando aqui a live sobre estudo bíblico, terceiro dia, terceira quinta-feira, tá? Deixo a live lá gravada, com o tempo as pessoas vão assistindo. É como no YouTube. Não tem muitos vídeos que estão lá no YouTube gravados de estudos. Não tem muitas orações que estão no YouTube gravados de estudo. Deus colocou no meu coração para fazer no Instagram. Mas seja bem-vindo se quiser permanecer. Não tem problema. É bom que vai ouvindo, mas se quiser também depois assistir, tranquilo. Faça como se sentir à vontade. A live fica gravada, tá? Eu tô falando aqui sobre a Bíblia, deixando claro que a Bíblia, ela é inspiração divina, ela não foi criada pelos homens, né? E eu sou apaixonada, gente, pelas coisas de Deus. Sou maluquinha, malucona, sabe? Porque assim é muito lindo. E quando a gente vai estudar e ver que o próprio Deus permitiu a criação da Bíblia e como foi que foi acontecendo, é lindo. No meu perfil tem Bíblia, uma live sobre Bíblia, procura lá, e tem uma live sobre Bíblia 2, e hoje é o terceiro dia, tá? Vamos ler algo aqui para vocês entenderem, eu vou rebater, eu já li acho que na primeira live, mas eu vou ler novamente para a gente entender um pouco sobre o que eu vou falar. Deuteronômio 6, a partir do 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te será por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde grande e boas cidades que tu não edificastes. Então, assim, Deus instruiu a Moisés a estar falando o tempo todo da Bíblia, para as famílias estarem o tempo todo falando, para os filhos, de filho para pai, de avô para filho, para neto, atando nas portas, nas paredes, fazendo com que a Bíblia fosse lançada para as famílias. Então, na realidade, nós não temos textos originais, tá? Qual o texto original que eu tenho? Eu já falei sobre isso, repito, sobre Gênesis. Né? Só quem estava ali era Deus, o Espírito Santo e Jesus, que são um só. E os anjos ali ao redor observando, né, lá do céu. Então o que acontece? Moisés recebeu revelação de Deus de como foi em Gênesis e escreveu. Lembra da intimidade de Moisés com Deus? Então ali não tinha como escrever um texto original. Foi primeiro começando no oral. Foi no oral, foi falando, e depois foi passando para o papiro, como eu já coloquei, e a gente não vai falar mais disso porque está nas outras lives. Vamos avançar. Então não existia um texto e não existe um texto original, tá? Tudo começou a partir de, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo. Eu tenho o meu texto original dentro do meu netbook. Tá lá. Então assim, eu posso até fazer cópias, mas tá lá. Onde tudo começou. Eu comecei a escrever algo. E nesse caso não, primeiro foi oral, para depois começar a passar o que já existia. Hermenêutica. Não existem originais. Existem cópias e todas elas se parecem. Vai encaixando uma na outra. Você vai vendo que tá certo. Encontra-se uma cópia, fez uma cópia, já tem 6.000 anos, quando você vai lá. É a mesma cópia de 6.000 anos atrás. Como a gente já deixou claro. No Novo Testamento, cópias tardias de 3 a 4 séculos depois de Cristo. Então, assim, foi um trabalho que não foi da noite para o dia. Todos nós sabemos e sempre está sendo dito isso. Mas a gente hoje vai falar sobre o GEDP. G de Jane, E de escola, D, P. O Pentateuco é o nome dado ao conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E há uma hipótese documentária que diz que a Torá é uma obra composta de 5 partes, olha só, baseadas em 4 documentos erigidos com épocas diferentes. Esta hipótese é a mais aceita, né, pelos teólogos e pelos estudiosos da Bíblia. Afirma-se que a Torá foi escrita por 4 grupos com tradições diferentes. Isso tem a ver, né? Porque o livro, ele tem a cara do local onde ele foi escrito. Se a gente for parar para analisar, tem muito a ver. Se a gente estudar o Antigo Testamento e estudar a história de Jesus, tem muita diferença. Quando você pega a história de Jesus, que são os 4 evangelhos, e vai para as cartas de Paulo, você vê que tem diferenças, apesar da cultura ser praticamente a mesma, certo? Então, são 4 tradições. A tradição javista, a eloísta, a tradição deuteronomista e a tradição sacerdotal. Após o reino de Salomão em Jerusalém, foi dividido aquele reinado em 2 partes. Salomão, ele pecou contra Deus. Salomão não era fácil. Ele casou
com 700 mulheres e teve 300 concubinas. O que Salomão fazia? Ele fazia aliança com outros reinados. Davi foi homem de guerra. Salomão foi mais esperto, fez aliança. E para um reinado fazer aliança com outro reinado, existe o quê? O casamento do rei com a filha do outro rei. Geralmente é isso que acontece. Só que essas mulheres eram idólatras, certo? E Salomão fazia templos para elas idolatrarem os seus lindos deuses. E isso causou um peso na vida de Salomão e no reinado de Salomão. E o reinado dele foi dividido, tá? A partir daí houve a necessidade de uma divisão, mas Deus não podia destruir aquele reinado, porque Deus tinha uma palavra liberada para Davi, certo? Deus tinha uma palavra liberada para Abraão. Então ele não poderia simplesmente acabar com tudo ali, né? Ele tinha uma palavra liberada para Abraão, que veio o filho de Abraão, que foi Isaac, que veio os filhos de Isaac, um dos Jacó, que tem as 12 tribos. E aí foi passando de um para o outro. Deus tinha um compromisso com aquele povo. E Deus é um rei. E a palavra do rei não volta vazia, o rei não volta atrás. E o que foi feito? Foi dividido o reino norte e o reino sul. 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Pensa aí, né? E no século X, narra a história de Salomão para deixar claro, sobre essas tribos a gente também tem um estudo, sobre essa divisão a gente também tem um estudo, e lá na frente eu vou detalhar tudo isso pra gente. Não vai ficar no vácuo não, tá, gente? Não pensem, poxa, Dejane, mas nem explicou direito. Não se preocupem. Essa hora dessas tribos divididas, o porquê, como aconteceu, na mão de quem ficou, tudo direitinho vai ser lançado para vocês também. No século X, narra a história de Salomão, da corte de Jerusalém, em torno de 950 a.C. E a tradição que dá o nome de Iavé. Que tradição é essa? A javista, que tem a letra J. É um relato da presença de Deus, onde ele atua fortemente na vida humana, né? Então, assim, ocorre uma promessa. Que época é essa, Dejane? A época de Abraão, a época ali do relacionamento de Deus com aquele povo. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações. E ele comparou a areia do mar. Pensa aí, eu sou um grãozinho, você é outro grãozinho. Quantos e quantos? E essa promessa está se cumprindo através da gente. Uma outra promessa também que se cumpriu foi o filho de Abraão, que Deus disse que daria um filho a ele na velhice. E Sara foi lá, entregou Agar, achando que não ia acontecer, e aconteceu. O filho veio na velhice. Então, essa tradição, essa parte da Bíblia está direcionada a essa época e é chamada de javista. A tradição eloísta, Reino Norte, documento escrito no final do século IX ou meados do século VIII, narra os acontecimentos dos meios proféticos do Reino Norte, onde encontramos Elias, Eliseu, Oséias. A Bíblia, ela não está de forma correta. Existe uma Bíblia que mostra onde estão os profetas menores, né? Ela deixa eu me lembrar o nome. Ela está organizada de forma errada aqui, em relação à história. Então, assim, Elias, Eliseu, Oséias, mas Oséias está depois dos Salmos, que está depois de
Isaías, Elias e Eliseu tá pra cá, pra história dos reis. Não entendi nada, Dejane. Então, existe uma Bíblia cronologicamente correta, onde coloca cada profeta no seu determinado lugar e lugar correto. Inclusive, eu estou orando para Deus me dar ela. Devido à idolatria, o povo não sentia a presença de Deus. Então, era necessário a presença dos profetas para que houvesse uma comunhão de Deus com aquele povo. O povo estava no pecado demais. Já pensou hoje em dia? Vamos dar exemplo de hoje em dia. Eu estava conversando com a menina que eu fui comprar a minha caixinha de som e ela chorando. E ela dizia assim: minha irmã, a igreja tá tão podre. Ela falando. Pessoas se prostituindo, pessoas no altar fornicando, pessoas mentindo, enganando, irmão contra irmão. E eu parada ouvindo, eu digo: oh meu Deus, onde eu entrei? Aí ela disse assim: o Espírito Santo está me incomodando. Eu tenho orado tanto, ore minha irmã. Eu disse: eu oro. É o que eu mais faço. Então assim, naquele tempo estava assim. E eram os profetas que tinham controle sobre aquela situação. O profeta que mais controlou toda aquela sociedade divina do povo de Deus foi Samuel. Samuel botou todo mundo no eixo. Agora ele era profeta, sacerdote e juiz. Deu um jeito naquele povo. Então o que acontece? Essa tradição era uma tradição eloísta, onde o povo estava muito em pecados. Então Deus lançou esses profetas na vida desse povo e tinham tanta importância nesse meio que Deus falava com o povo através desses profetas. A tradição nasce por volta de 75 a.C. e é denominada Deus como Elohim. Olha os nomes de Deus aparecendo. A gente vai falar sobre os nomes de Deus depois. A tradição deuteronomista. Enfim, o documento relata a história de Moisés, né? E a ligação do povo, a lei de Deus. Deus deu a Moisés a lei. Lembra que eu falo sempre nas lives sobre isso. O povo sai do Egito, tudo sem noção, tudo sem saber o que é pecado, o que é certo, o que não é. Moisés foi lá, através de Deus, criou leis para as pessoas entenderem o que era pecado e o que não era pecado. Para as pessoas terem uma direção, para não sair matando, não sair traindo, não sair fornicando, não sair humilhando, não sair fazendo tudo que não deve, todo pecadinho, todo pecadão, que é a mesma coisa. Então, Moisés e a ligação do povo, lei de Deus. A lei é o ensinamento de Deus para que o povo parasse de pecar, certo? Composto no reino norte e somente o reinado de Ezequias. Ezequias foi um rei que ele chegou e fez um belo de um concerto. Ele fez um trabalho bonito. Depois Manassés, filho dele, veio e aprontou todas. Mas vamos falar de Ezequias. O tempo de falar de Manassés e desses outros reis também vai existir nas nossas vidas. Que sua relação termine a edição final. Se deu no exílio da Babilônia, entre os anos 587 e 538. Portanto, no século V. O povo do norte foi destruído e eles pegaram esses documentos e levaram para o sul. Eles guardaram esses documentos e foram levados ao reino sul e esconderam, sendo que o rei Ezequias ele encontrou depois esses documentos e decidiu seguir à risca as festas que não são pagãs, que são as festas que Deus mandou fazer na Bíblia, a Páscoa, tudo direitinho. Ele fez tudo direito. E tudo que estava ali naquele documento, ele
buscou obedecer a Deus. Então essa tradição é a deuteronomista. Temos também uma tradição chamada sacerdotal. Um documento sacerdotal narra todos os acontecimentos e as preocupações dos meios sacerdotais, saídos de Jesus, além. Foi composto também durante o exílio da Babilônia, mas por volta do século V, de 587 a 538. Naquela época, a gente hoje conta 2021, 2022, 2023. Naquela época era o contrário. 2022, 2021, 2020, 2019 é antes de Cristo, tá? Só para vocês entenderem, eu tô buscando falar assim o máximo no linguajar do povão, na vulgata. Quem assistir as outras lives vai entender o que é vulgata, tá? Baseado na figura do sacerdote, onde buscavam em que se firmar uma tradição que influenciou a vivência através da fé e esperança de um tempo melhor. A palavra de Deus estava como figura representativa, designada pela letra P, pois vem de Piester Wolder, cuja tradução é código sacerdotal. Para que houvesse uma fusão, ocorreu a junção dessas tradições. Então, a fusão J com E aconteceu por volta de 700 anos antes de Cristo, no reinado de Ezequias, século V. J-E. O documento D tem muito em comum ao documento E. Então ficou D-E. Mas no desenrolar ficou J-E-D-P. O rei persa Artaxerxes, ele convocou Esdras para organizar todas essas tradições, todas essas escritas. Ele incumbiu a Esdras de fazer esta organização para os judeus, tanto aos que tinham por volta do exílio, como aqueles que tinham permanecido no país. Então nasce o Pentateuco, com junção da GEDP, ocorrendo assim a Torá. Gente, Dejane, você fala muito sobre o exílio. Houve uma época que o povo pecou tanto que Deus mandou profetas avisar aquele povo que se aquele povo não se convertesse a Deus, que eles iriam ser escravos na Babilônia. E eles foram exilados e foram para a Babilônia. E ficaram alguns no país, passando necessidade e dificuldade, porque se afastaram de Deus. Agora a gente vai falar sobre condicionamento. O condicionamento para o processo de formação da Torá, da Bíblia. Condicionamento de tempo. Já falei sobre Torá, não vou repetir mais, está nas outras lives. Os livros da Bíblia são frutos do seu tempo. Por isso deve-se a costumes, histórias daquela época. Por isso que houve essa divisão, entendeu? E depois reuniu e juntou tudo. O condicionamento de raça, olha só, procede quase todos do povo semita, mas concretamente do povo judeu, que tinha um modo de pensar e de se exprimir muito diferente do nosso. É preciso conhecê-lo para entender a palavra de Deus. Então, assim, aquele povo, o costume deles, a raça deles, a história deles é diferente. Então, a Bíblia tem também essa característica.
existem algumas características do tempo, qual era o tempo, qual era a época, e da raça. Temos também o condicionamento cultural. Várias pessoas escreveram em vários locais. Lembra da história que eu contei para vocês nas outras lives, falando a respeito dos pastores que acharam os manuscritos de Qurã perto do Rio Vermelho, do Mar Vermelho? Pronto. Ali era um local totalmente diferente de onde Moisés estava, né? Apesar de que também Moisés esteve naquelas regiões todas. É assim, é algo que eu posso dizer como... É uma região grande, onde cada povo fica no seu canto, mas teve alguns que teve a sua caminhada nesses lugares. E o condicionamento de espaço. Os livros da Bíblia nasceram em vários lugares geográficos, cada qual no seu ambiente próprio. Uns na Palestina, outros no mundo helênico e outros no Império Romano. Um livro também é filho do meio em que nasceu. Lembra quando eu falei para vocês no início de que o livro tem a ver com o local, com a cultura do local? É muito lindo isso. Deixa eu ver que hora é essa. Dá tempo, gente. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos fechar aqui sobre o processo de tradução bíblica. Eu acho isso aqui o máximo, sabia? Lutero tá nessa história, minha gente. Lutero tá por aqui. É uma língua que ninguém entendia. Era o hebraico, o grego e os ingleses. Eu hoje não entendo nem hebraico, nem grego. Imagine naquela época. E a Bíblia era em inglês em 1526. Um ato integral. Se o povo lesse a Bíblia, questionaria a autoridade da igreja. Gente, era tão terrível que só existia um exemplar em cada igreja e o padre nem sempre pregava o que estava na Bíblia. E os cultos deles eram de costa para as pessoas. Pois é muita história. O ato que abalou a vitalícia, né? Já pensou se aquele povo descobre que estavam sendo manipulados naquela época? Não ia prestar. No século XIV, 1358 a 1350, ocorreu a peste negra, uma doença que o povo acreditava que era por vontade de Deus. Hoje em dia existe isso ainda. Às vezes eu saio para evangelizar e as pessoas dizem assim, não quero seu Deus punidor. Aí eu tenho que reverter o quadro e mostrar que Deus não é punidor, que ele é amor e justiça. Naquela época, os padres, eles pregavam e quando as pessoas adoeciam, eles diziam assim, aí ó, pecado, está em pecado, não está obedecendo. Mas na realidade eles não queriam que obedecesse a Bíblia. Eles não queriam que obedecessem a Deus, eles queriam que obedecessem a eles para eles manipularem as pessoas da forma que eles queriam. Não estou aqui criticando ninguém, estou falando de história, tá? Respeito meus irmãos católicos, deixando claro. A Bíblia não era o centro da pregação, como eu já disse para vocês, católica. Os padres se voltavam de costas para o povo e faziam pregação em latim. E também a gente vai relevar essa história porque o próprio Papa já pediu perdão por muitas atitudes que aconteceram e que foram errôneas, né? É história isso aqui, tá, gente? Não tô criticando religião de ninguém. Em 1370, Wycliffe descobre que a Igreja Católica manipulava o povo de forma errada e propôs um evangelho em inglês. Lembra? Estava em hebraico e em grego. Bora botar em inglês, gente? Mas não prestou não. Houve perseguição. Porque tudo novo há perseguição.
Tá entendendo? Tudo que é novo para pessoas de mente. Tem gente que diz que rede social é do diabo. Eu não quero rede social. Eu uso a rede social para pregar a palavra de Deus. E amo. Tem gente que não gosta. É pecado rede social. É a opinião de cada um, né? Mente fechada. Deus deu a rede social para a gente pregar, como Deus deu as cartas para Paulo escrever, né? A rede social de Paulo na época eram as cartas, ele fazia as cartas e mandava para as pessoas. Ali tinha um relacionamento social, como hoje são as redes sociais. Então, foi proposto um evangelho em inglês e começou um movimento revolucionário. Traduziram a Bíblia para o inglês, pois o povo deveria ter acesso à verdade. Já pensou? Ai, que bênção! Eram escritas com objetivo único, ou seja, não tendo cópias e traduzidas do latim para o inglês. Só os padres tinham acesso ao latim naquela época. As pessoas passaram a ter opinião. É complicado para um líder manipulador ver que o seu povo lê Bíblia e tem opinião. Tem pessoas que são perseguidas por isso, até hoje, né? Em 1384, Martins de Wycliffe, ele fez essa questão de transformar a Bíblia do latim para a língua inglesa. Me desculpem, mas esse livro aqui tem anos. Foi quando eu tomei o curso. Então, tem horas que eu tenho que descobrir o que minha letra está dizendo. Não vou mentir. Esse processo, ele não foi feito da noite para o dia também. Como a Bíblia não foi feita, não seria esse processo de tradução do latim para o inglês que seria da noite para o dia, principalmente que estava havendo perseguições. Levou 100 anos e era feito secretamente. A igreja estava tentando paralisar e perseguindo o povo. Com o surgimento da impressão, a Bíblia foi proliferada com mais rapidez. Imagine aí, deixou os líderes loucos. Tyndale, em 1494, responsável por continuar a traduzir a Bíblia e a expandir a Bíblia em Medellín, faculdade, leu a Bíblia apenas para 2 pessoas. Eu tenho horas que estou fazendo culto aqui no lar, não tem ninguém. Tá vendo aí? É um processo. Estamos gerando algo. Eles estavam gerando aqui a tradução da Bíblia para o inglês e lançando sobre o povo. Ele leu a Bíblia para 2 pessoas. Martim Lutero, o monge Martim Lutero, para quem não sabe, os monges, eles eram convocados para estar ali escrevendo a Bíblia, tá? E se pegassem eles dormindo na mesa, cansados, eles eram postos para fora do templo deles durante 2 dias, com fome. Eles não comiam, não. Castigo, porque eles tinham que estar o tempo todo escrevendo. Eles foram muito, muito maltratados. E eram monges que faziam isso. Então, o monge Martim Lutero também fez uma revolta, provocando uma reforma religiosa. Lembra que eu falei que ele não aceitava o livro de... Ai, sumiu agora a palavra. Mas eu já falei aí na live. Deixa eu lembrar o nome. Oh, que horror! Qual foi o livro? Eu gosto de que tudo seja ao vivo e a cores, porque como eu já deixei claro para vocês, eu não sei tudo e eu também esqueço. Tiago, o livro de Tiago não foi aceito por Martim Lutero, mas permaneceu na Bíblia. Então, ele fez uma revolta provocando uma reforma religiosa. Ele foi contra a ideia de que o homem seria responsável pela salvação. Olha o que estava sendo pregado. Se você pecar,
Se você não obedecer o homem, você não vai ser salvo. E Martinho Lutero veio lutar contra isso. Como na Alemanha a Bíblia não era proibida, Lutero recebeu o apoio do líder local. Lembra, na Inglaterra houve perseguição. Foi feito um trabalho 100 anos escondido. Já na Alemanha era mais suave. E Lutero recebeu o apoio do líder local na Inglaterra, Para Dale publicar sua versão, saiu da Inglaterra, mantendo seus passos em silêncio. Nota que Tyndale e Martim Lutero se uniram. Existe essa possibilidade. Eles se uniram. E Tyndale terminou sua versão na Alemanha. 12 anos após a Inquisição, Tyndale foi pego. Ficou 500 dias, gente, na solitária, tadinho. O negócio foi feio. Não pensem vocês que é só hoje que nós somos perseguidos quando a gente está fazendo o que Deus quer, não. Naquela época também. Deixa eu ver o que mais eu posso passar para vocês, porque esse estudo aqui eu não fiz, não. Aquele ali eu fiz, mas esse aqui eu tô vendo agora. Tô relembrando agora. Passou 500 dias na solitária e em outubro de 1536 enfrentou sua última provação. Foi morto estrangulado e queimado vivo, porque o estrangulamento não aconteceu, pois o estrangulamento falhou. Meses depois, o rei queria o divórcio. Olha só o que aconteceu, olha como Deus faz. O rei queria ter um filho e a mulher dele não poderia dar ele. E ele decidiu que ele queria se divorciar da mulher para casar com outra para ter um filho, porque ele queria que o nome dele continuasse, que o reinado dele continuasse. Mas os padres proibiram, não abençoaram o divórcio dele. Foi o que ele fez, se uniu. Oh, meu Deus, que história linda. Ele foi e se uniu ao nosso povo. E esse era um rei inglês. Lembra que na Inglaterra tudo era proibido? Sabe o que aconteceu? O nome dele é Henrique VIII. Ele não tinha sucessor. Ele se separou da mulher, casou com outra para ter um filho e se aliou aos povos de Deus, aos cristãos. E aí ele casou novamente. Por quê? Porque nós cristãos, nós não respaldamos o casamento católico. Por quê, Dejane? Com todo respeito aos nossos irmãos católicos, a Igreja Católica, elas têm os ídolos e nós não temos. E a palavra de Deus diz que a gente não deve fazer imagens de escultura pra gente. Então, se a gente não pode fazer, a gente não pode ter. Então, existem algumas situações na Igreja Católica que não condiz com a nossa. Respeitamos, como eles nos respeitam, mas fazemos diferente. Então, ele aproveitou essa situação, foi lá, deu um pontapé detrás dos católicos, olha que horror, gente, que absurdo, para casar com outra mulher. E apoiou os cristãos. Mas tudo é propósito de Deus, tudo é permissão de Deus, a gente falou sobre isso nas outras lives. O rei Henrique decretou que todos deveriam ler a palavra de Deus. Lembra? Na Inglaterra, a palavra de Deus não podia ser lida. Eles eram perseguidos, 100 anos para fazer, no silêncio. E, de uma hora para outra, o rei surta e diz: eu quero ter um filho, eu quero meu sucessor. A Igreja Católica não quer me apoiar, eu vou pedir apoio aos cristãos. Os cristãos apoiaram, a Bíblia foi lançada para todos e todos tiveram direito de ler. E o clero teve que aceitar, porque ele era rei. Depois, a irmãzinha dele, apareceu. Ele morreu e veio a linda Maria.
acabou com o protestantismo e o catolicismo. Depois ocorreu a criação de uma nova Bíblia, onde todos aceitassem, pois peregrinos, homens que buscavam levar a palavra de Deus. E logo depois aconteceu o grande despertar, a percepção da presença de Deus. Ó, que caminhada linda, que coisa. Gente, as coisas de Deus não são fáceis. André Valadão, ele fala assim, ó, nunca foi fácil, não é fácil, não desista, porque está sendo difícil, sabe? Sabe por quê? Porque termina isso aqui, ó. Começou falando, lembra em Deuteronômio 6, do 6 ao 9? Deus manda que fale. E hoje a gente tem a palavra de Deus escrita. Não foi fácil. Ingleses foram perseguidos, franceses liberaram, padres pregando, mas não queriam que o povo que soubesse da verdade, homens ignorantes. Então assim, foi um processo muito difícil. O homem passar 500 dias dentro de uma solitária, depois, coitado, já tá surtadão, não lembra de mais nada, porque a pessoa dentro de uma solitária não lembra, perde a memória, fica malucão, perde a realidade de um ser humano normal. Aí vem, degolado, não conseguiram estrangular o cara morre queimado vivo. É muita história para chegar onde a gente tá entendendo? E aí, o que foi que aconteceu? A gente acaba aqui. Amo! Porque semana que vem nós vamos falar sobre o Império Babilônico, Assírio, Grego e Persa, né? A gente vai dar uma estudada sobre outros povos na Bíblia, porque tá aí e a gente precisa entender. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim, Dejane, eu leio e não entendo nada. Por quê? Porque não conhece a história da Bíblia. E tem gente que tem a revelação. Então, quando a gente tem a história da Bíblia e mais a revelação, é mais gostoso, gente. A revelação vem do Santo Espírito de Deus, tá? Fica essa palavra pra gente, que todos entendam. Orem por mim, porque o meu ministério está sendo gerado. No tempo de Deus vai acontecer. Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Gente, me perdoem. Isso aqui é minha caixinha de som, que eu ainda não aprendi a lidar com ela. E aí, existe a questão de que a gente tá aqui para aprender um pouquinho mais. Não sei tudo. Hoje eu já estava pesquisando algumas coisas. E bora ver aí o que é que Deus quer pra gente. Mas todas as quintas-feiras... Music play mode. The Bluetooth device is ready to pair. Minha caixinha fala inglês e eu não. Só para descontrair, a minha caixinha de som, ela fala inglês e eu não. Estou arrastando no espanhol. E ela não quer tocar para vocês hoje mais não, viu? Deixa eu ver aqui se ela toca uma musiquinha. Só uma. Cheia de vontade, igual a dona. Vamos ficar sem música. Eu liguei. Não saiu. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, poderoso e amado meu, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração. Coloca o Senhor a gestação dessa igreja em tuas mãos. Amarro toda valente, todo gigante de inveja, de cobiça, de perseguição, que está tentando impedir que tua igreja venha a nascer. Mas agindo o Senhor, quem vai impedir? Quem?
Oh, Espírito Santo de Deus, que esta palavra, que esse estudo sobre Bíblia, chegue na pessoa ou nas pessoas que o Senhor intentar e mais ninguém. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome. Obrigada por esse momento. Eu também venho relembrando os estudos que eu fiz. Coloca outros estudos em minhas mãos e que de mim não saia nada e que eu sempre esteja, Senhor, colocando, Senhor, a tua palavra para que o teu povo venha aprender. Que saia de mim, Senhor, só a tua Bíblia. Quando eu desligar a live, a caixinha funciona. Um beijaço para vocês. Boa noite.